Vamos começar nossa revisão sobre a Lei Orgânica do TCM de São Paulo. Nós vamos abordar alguns dispositivos que são mais prováveis de cair na prova. Trouxemos aqui algumas questões do nosso curso em PDF. Se você ainda não conhece, nós temos um material em PDF completo, com lei orgânica, regimento interno e centenas de questões inéditas. São mais de 300 questões inéditas sobre esses dois dispositivos. Então nós trouxemos aqui algumas questões abordando esses dispositivos que nós vamos tratar. Então aproveita e depois dá uma passada lá no nosso portal, nós temos um material bem bacana lá. Vamos lá, Lei Orgânica do TCM de São Paulo. Vamos começar vendo o artigo 5º, que traz os requisitos para os conselheiros. O que é que ele diz? Os conselheiros eles serão nomeados pelo prefeito após a aprovação da Câmara Municipal. E os requisitos são: precisa ser brasileiro nato, precisa ter mais de 35 anos, precisa ter idoneidade moral e notórios conhecimentos, com diploma universitário. Conhecimentos quais? Jurídicos, econômicos, financeiros e de administração pública. Muita atenção, gente. Existe muita discussão, existe essa questão do brasileiro nato, que só a Constituição Federal poderia fazer distinções entre o nato e o naturalizado. Existem, na verdade, essa lei orgânica do TCM-SP, ela tem muitos problemas, mas muitos problemas. Traz coisas inconstitucionais, enfim, ela é bem complexa. Qual é a minha orientação para você? Preste atenção no que a questão fala. Se a questão da sua prova trouxer, segundo a lei orgânica do TCM de São Paulo, aí pronto, você vai ter que ir na literalidade da lei. A lei orgânica fala isso? Fala. Então a questão está certa. Ah, mas é inconstitucional e tal. Não, mas a questão não está dizendo que, não é, que é constitucional. A questão está dizendo que a lei orgânica fala isso. Ela fala isso? Fala. Ah, não, mas não está válido. Tá, mas a lei orgânica fala isso? Fala. Então, pronto. Questão certa. Que é como provavelmente a lei vai trazer. Ou você acha que o seu examinador ele vai parar para estudar toda a jurisprudência, para saber o que é constitucional, o que é inconstitucional? Não, ele vai pegar a lei, vai pegar lá os trechos e vai dizer: segundo a lei orgânica do TCM-SP, isso aqui é verdade. E aí é ou não é? Depende. Se tiver na lei orgânica, é verdade. Se não tiver, é mentira. Certo? Então fique muito atento à letra da lei. Não se aprofunde muito em saber o que é constitucional, o que é inconstitucional. Que aqui você vai perder muito tempo. E ainda mais com o edital já na praça, né? Então, o que é que você precisa lembrar aqui? Primeiro, que não há limite máximo de idade para ser conselheiro. Só precisa do limite mínimo, 35 anos. Precisa ser brasileiro nato e precisa ter diploma universitário. Isso aí são pontos de atenção, porque um outro Tribunal de Contas fala apenas dos notórios conhecimentos jurídicos. O outro não, a maioria deles fala. Não exige esse diploma universitário. Aqui não, aqui você precisa ter diploma universitário na área, né, dos conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública. Claro que ninguém vai precisar ter esses 4 diplomas universitários para ser conselheiro, certo? Vou fazer uma questãozinha inédita, que eu acabei copiando aqui o artigo 5º. Bom, questão inédita é: conforme a lei orgânica do TCM de São Paulo, os conselheiros serão nomeados dentre brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 35 anos, de idoneidade moral, com notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, portadores de diploma universitário correspondente. Agora tá fácil, né? A gente acabou de ver, viu que não é o naturalizado. O naturalizado ele não pode ser conselheiro do TCM de São Paulo. Apenas o brasileiro nato, conforme a lei orgânica do TCM de São Paulo. Não entra na questão de constitucionalidade ou não disso. Vamos ver o artigo 8º. Ele traz as vedações aos conselheiros. O que é vedado ao conselheiro? Primeira coisa que você tem que saber é que essa vedação ela é desde a posse. Então não é desde, enfim, você precisa, não vou confundir a cabeça com o que não é. Ela é desde a posse. Desde a posse é vedado aos conselheiros. O quê? Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função nas entidades da administração direta, exceto um cargo de magistério público ou particular, de nível universitário. Então, o conselheiro ele pode ser professor em universidade pública ou universidade particular, de nível universitário, nada a dizer que ele pode ensinar em colégio. Observado, correlação das matérias. O conselheiro ele precisa ter alguma correlação ali com o que ele tem com a área de atuação dele, do trabalho. A compatibilidade de horários, óbvio. E é vedado o desempenho de direção administrativa ou técnica do estabelecimento de ensino. Então, essa vedação, que a gente está vendo aqui, ela não pode ser usada para dizer: o conselheiro vem para cá, vamos botar ele como professor aqui da universidade,
mas o cargo principal mesmo dele aqui vai ser diretor. Diretor dessa universidade. Não pode, não pode. A função dele ou é professor ou é nenhuma. Vai ficar só como conselheiro. O que mais que é vedado aos conselheiros do TCM de São Paulo? Exercer profissão liberal. Qualquer atividade profissional remunerada ou emprego em empresa privada. Então o conselheiro ele não pode ter um outro emprego, não. Tem que ficar só ali como conselheiro. Exercer o comércio, bem como a gerência ou cargo diretivo de sociedade comercial, é outra vedação. O conselheiro também não pode exercer esse comércio dessa forma. Também é vedado ao conselheiro exercer atividade político-partidária, então afiliação partidária, nada disso. O conselheiro, ele é conselheiro e pronto, ele não tem que se afiliar ou exercer uma atividade política partidária. E também é vedado ao conselheiro exercer cargo de direção ou cargo técnico de sociedade civil, associação ou fundação. Na associação nós temos uma ressalva, que é quando se tratar de associação de classe, e desde que ele não tenha remuneração. Então, o conselheiro ele pode exercer um cargo de direção na associação de classe, desde que ele não tenha remuneração, certo? Essa é a exceção da vedação, cuidado com isso. Mais vedações aos conselheiros. É vedado ao conselheiro celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público interno, com entidade da administração direta e com empresa concessionária de serviço público ou contratada pela União, Estados ou municípios, para execução de obra ou fornecimento ou execução de serviços, exceto quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Como assim? Se existisse essa vedação sem essa exceção, os conselheiros eles não poderiam abrir uma conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Eles não poderiam, contratar serviços básicos que todo mundo contrata. Porque esses serviços, eles obedecem a cláusulas uniformes. O contrato, ele obedece às cláusulas uniformes. Então, o conselheiro pode sim contratar com a Caixa Econômica Federal para ele abrir uma conta lá, desde que nas mesmas condições que todo mundo. Ou no Banco do Brasil, enfim. Isso aí, essa exceção, a vedação, é justamente para permitir que os conselheiros possam fazer essas coisas normais, que todo mundo faz, certo? Obedecendo as mesmas cláusulas. E também é vedado aos conselheiros receber, a qualquer título ou pretexto, vantagem pecuniária ou de qualquer outra natureza, em razão de processos submetidos a seu exame e decisão, ou que devam ser apreciados pelo tribunal. Imagine se o processo que o conselheiro vai decidir, e aí fique definido que, se a decisão for por um lado, o conselheiro ele vai ganhar lá uma vantagem pecuniária. Não faz sentido. Claro que ele vai decidir para ele ganhar vantagem pecuniária. Então isso é vedado. É vedado que ele receba qualquer vantagem pecuniária, qualquer vantagem de outra natureza, em razão de um processo que foi submetido a ele, ou que deva ser apreciado pelo tribunal. Certo? Vedado. Questãozinha. Desde a posse, é vedado aos conselheiros, sob pena de perda do cargo, celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público interno, exceto quando o contrato obedecer a normas uniformes, certa ou errada. Tá certa, né? Não encontramos nenhum errinho na assertiva, então a questão está certa. Lembrando, essa é uma questão do nosso bloco de questões lá, inéditas. Então, o trechozinho aqui, o artigo 8º, desde a posse, é vedado aos conselheiros, sob pena de perda do cargo, mediante sentença judicial transitada em julgado, celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público interno, com entidade da administração direta ou empresa concessionária de serviço público ou contratada pela União, Estados ou município, para execução de obras, fornecimento ou execução de serviços, exceto quando o contrato obedecer a normas uniformes. Professor, eu li isso aí, mas isso aí estava bem mais fácil de entender. É porque o que a gente faz é transformar esse trechinho em fluxogramas. Por isso que o nosso material ele fica tão bom, tão completo e tão fácil de entender. E foi exatamente o que a gente fez na nossa lei orgânica e regimento interno. Nossa, são dezenas e dezenas de fluxogramas para facilitar esse entendimento. E alguns eu trouxe para cá, juntamente com as questões. O artigo 10 diz que trata dos substitutos dos conselheiros. Como é que isso funciona? O Tribunal de Contas envia 10 nomes para o prefeito anualmente, cuidado com isso, anualmente. Precisam cumprir os mesmos requisitos dos conselheiros, claro, se é substituto do conselheiro, em algum momento ele vai substituir o conselheiro. Então precisa cumprir os mesmos requisitos de quem ele está substituindo.
Aquele requisito, ser brasileiro nato, no mínimo 35 anos, notórios conhecimentos com diploma universitário e precisam ser titulares de cargo na administração municipal há mais de 5 anos. Professor, eu nunca vi isso, isso é constitucional, isso pode? Não interessa. Está na lei. Está na lei, você tem que saber que está na lei. Não tem que saber que é verdade, não. Tem que saber que está na lei. A lei do TCM de São Paulo diz que isso. Pronto. Então, para ser substituto de conselheiro, precisa ser titular de cargo na administração municipal há mais de 5 anos, conforme a lei orgânica do TCM de São Paulo, que é como vai cair na sua prova. Questãozinha. O tribunal, semestralmente, enviará ao prefeito uma lista de 10 nomes, cujos integrantes sejam titulares de cargos na administração municipal há mais de 5 anos, para substituírem os conselheiros em suas férias, licenças ou impedimentos. Falso ou correto? Tá errado, né? A gente acabou de ver que não é semestralmente, é anualmente. Lembrando, o tribunal envia ao prefeito os 10 nomes. 10 nomes, anualmente. Certo? Artigo 12. Ocorrendo vaga de cargo de conselheiro, o prefeito submete, dentro do prazo de 15 dias, à aprovação municipal, o nome da pessoa que pretende nomear. Então, o tribunal manda 10 nomes para o prefeito, todo ano, e aí, quando ocorrer vaga, o prefeito, eu gostei desse nome aqui, Não, ocorreu vaga, agora tem que ter um substituto. Peguei esse nome da pessoa, mandei para a Câmara Municipal. Câmara Municipal aprova aí. Então, assim que ocorre a vaga, o prefeito ele tem 15 dias para mandar o nome para a Câmara Municipal. E aí a Câmara Municipal aprova, ou não. Certo? Certo. Para ocupar a vaga, é preciso que haja a aprovação da Câmara. E o parágrafo único, se a Câmara não estiver funcionando, estiver em recesso, por exemplo, ou não for convocada a reunir-se extraordinariamente, porque mesmo em recesso ela pode ser convocada a reunir-se extraordinariamente. A mensagem a que se refere esse artigo será enviada no primeiro decêndio dos trabalhos legislativos imediatos. Primeiro decêndio é 10 dias. Então, esse nome que a Câmara precisa aprovar será enviado nos primeiros 10 dias dos trabalhos legislativos que vierem a ocorrer. Assim que começar os trabalhos legislativos, os primeiros 10 dias já tem que estar lá a mensagem com o nome para a Câmara aprovar. Questãozinha. Ocorrendo vaga de cargo de conselheiro, o prefeito submeterá, dentro de 30 dias, à aprovação da Câmara Municipal, o nome da pessoa que pretende nomear. Agora está fácil porque acabamos de ver. Não são 30 dias, são 15 dias. Por isso está errada. Certo? Vamos para frente. O artigo 13. O artigo 13 ele trata das eleições para presidente e para vice-presidente. O que é que ele diz? O presidente ou vice-presidente eles serão eleitos por seus pares para mandato de 1 ano civil. Apenas os conselheiros em exercício, apenas os conselheiros titulares em exercício poderão votar nas eleições para presidente e vice-presidente, mesmo que estejam de férias ou em gozo de licença. A eleição ocorre em escrutínio secreto, ninguém sabe quem a outra pessoa votou, você vota secretamente. As eleições ocorrem na segunda quinzena de dezembro ou, no caso de haver alguma vaga, até 15 dias após a ocorrência da vaga. Lembrando, aqui é para presidente e vice-presidente, não é para conselheiro titular, não. Será eleito o que alcançar o mínimo de 3 votos, e se nenhum alcançar esse número, vai realizar uma nova eleição. E se ainda assim, na nova eleição, não atingir esse número de no mínimo 3 votos, proceder-se-á a novo escrutínio, vai fazer uma nova eleição. E será eleito o que obtiver a maioria relativa, que tiver a maioria, mesmo que não atinja os 3 votos. Se houver empate, o conselheiro mais antigo assume o cargo. O conselheiro mais antigo no cargo, certo? E se ainda assim houver empate, dois forem igualmente antigos no cargo, cada um ali tem 10 anos, 3 meses, 4 dias e 7 horas. Vai pegar o de maior idade, certo? E será eleito e proclamado, em primeiro lugar, o presidente e depois o vice-presidente. Se o cargo de vice-presidente ficar vago, deverá ser feita uma nova escolha, obedecidos os mesmos critérios. Será feita uma nova eleição. Mesma coisa, escrutínio secreto, todos aqueles requisitos que acabamos de ver. Passei 2? Não, foi um só. Então,
Agora nós vamos ver as competências do presidente do tribunal. Quais são as competências do presidente do tribunal? Primeiro, prover os cargos da Secretaria Diretoria Geral e das secretarias processual e administrativa, decidir sobre exonerações, demissões, aposentadorias, disponibilidades, férias, licenças e outras vantagens legais do pessoal das secretarias. Quem faz isso? O presidente do tribunal. Conceder adicionais e gratificações. Admitir pessoal para serviços temporários ou de natureza técnica especializada, que não seja temporário. Executar a direção suprema do tribunal e dos seus serviços. É o presidente que dirige o tribunal. E representar o tribunal em suas relações externas, relações com outras pessoas jurídicas, ou enfim, qualquer relação com outras pessoas de fora do tribunal. Mais competências do presidente do tribunal: dar posse e exercício aos conselheiros e aos servidores do tribunal, expedir os atos relativos às relações jurídico-funcionais dos conselheiros e do pessoal das secretarias, votar em casos expressos ou nos de empate. Então perceba que, em regra, o presidente não vota. Ele só vai votar em 2 casos. Ou se está expressamente previsto que ele vota, ou quando tiver empate. Requisitar ou expedir ordens relativas às despesas, bem como autorizar os pagamentos. Então ele vai requisitar a ordem ou vai expedir uma ordem de despesa e também vai autorizar o pagamento. Apresentar ao tribunal o relatório dos seus trabalhos, relatório dos trabalhos do exercício, anualmente até o dia 31 de março do ano seguinte. Certo? Então ele tem ali, todo ano ele tem que apresentar o relatório. Quando junta o ano todo, e ele tem até 31 de março do ano seguinte para apresentar ao tribunal o relatório dos trabalhos daquele ano. E autorizar a abertura de licitações e homologar as licitações, além de proceder ao seu cancelamento ou anulação, conforme o caso. Então, se tiver algum vício insanável na licitação, em vez de homologar, ele vai anular ou vai cancelar. É o presidente do tribunal quem faz isso. Vou fazer uma questãozinha inédita, mas antes deixa eu tomar uma água. Essas questões são inéditas aqui na aula. Elas foram tiradas de algum lugar que foi do nosso material de questões inéditas. Só para deixar claro. Compete ao presidente do tribunal, dentre outras competências, nomear e dar posse aos conselheiros e aos servidores do tribunal. Certa ou errada? Errada. Por que está errada? Porque a competência é para dar posse e exercício aos conselheiros, aos conselheiros e aos servidores do tribunal. Quem nomeia é o prefeito, conforme o artigo 5º. Questão boa de prova, olha lá. Lembra do artigo 5º? Os conselheiros serão nomeados pelo prefeito. Mas quem vai dar posse e exercício? O presidente do tribunal. Certo? Questãozinha boa de prova. Vamos lá. Vamos ver o artigo 18, que trata das atividades compreendidas na competência do tribunal. Então, a competência do tribunal compreende a apreciação das contas do prefeito municipal e da mesa da Câmara Municipal e a apreciação da aplicação das parcelas ou cotas-partes transferidas aos municípios provenientes de recursos tributários arrecadados pela União. Vamos fazer uma pausinha aqui. Aqui a gente tem um pequeno problema. Por quê? Porque aqui, esse artigo 18, ele diz que o tribunal vai apreciar as contas da mesa da Câmara Municipal. Na verdade, ele não apenas aprecia, ele julga. As legislações, tanto a lei orgânica do TCM de São Paulo quanto o regimento, eles dizem que o que o TCM-SP, ele vai emitir um parecer prévio sobre as contas da Câmara. Mas na verdade não é. A verdade, a parte constitucional mesmo que acontece, é que o tribunal ele vai julgar. Essa ideia de que só vai emitir um parecer prévio é inconstitucional. Mas você precisa saber o que está na lei, certo? Na lei orgânica do TCM de São Paulo, está dizendo que o tribunal vai apreciar as contas da mesa da Câmara Municipal. E também vai apreciar a aplicação do que for transferido ao município que veio de recursos tributários arrecadados pela União.
a União ela transfere algumas cotas partes de alguns impostos para os municípios. Então, é o tribunal que vai apreciar a aplicação dessa parcela que chega para os municípios, para o município de São Paulo. Lembrando que o tribunal TCM-SP, Tribunal de Contas do município de São Paulo, não é do estado de São Paulo. Também a competência do tribunal compreende o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária sobre as contas das unidades administrativas dos órgãos municipais, o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos. Aqui também deveria estar o julgamento da mesa da Câmara, mas não está por questões, enfim, você não precisa se aprofundar nisso agora. E o julgamento da legalidade das concessões iniciais de aposentadorias e pensões concedidas pelo município. Certo? Então, quando o município concede aposentadoria ou pensão, é o Tribunal de Contas que vai julgar a legalidade disso aí. Também compete ao tribunal o exame e o julgamento da aplicação de auxílios e subvenções concedidos pelo município a entidades particulares de caráter assistencial. Então, quando o município concede auxílios e subvenções a entidades particulares de caráter assistencial, é o tribunal que vai examinar e julgar essa aplicação. Certo? A aplicação desse auxílio. Questãozinha. A competência do tribunal compreende a apreciação das contas do prefeito municipal e as da mesa da Câmara Municipal. Correta. Desculpa, aqui eu esqueci de colocar uma coisa na questão para blindar. Conforme a lei orgânica do TCM de São Paulo. Certo? Do jeito que está essa questão, ela cabe recurso. Por quê? Porque o tribunal ele não apenas aprecia as contas da Câmara Municipal. Então, do jeito que está, eu fiz a questão, eu estou dizendo que cabe recurso. Certo? Porque, para blindar a questão, eu deveria dizer aqui, conforme a lei orgânica do TCM de São Paulo, a competência do tribunal compreende tal. Está certinho, corretíssimo. Conforme o artigo 18. Que é como vai vir na sua prova, certo? A sua banca, a Vunesp, ela não tende a aprofundar muito, não. Aprofundar em jurisprudência e buscar a conformidade com a Constituição Federal, não. Ela provavelmente, muito provavelmente, vai cobrar exatamente conforme a lei orgânica do TCM de São Paulo, PAN. É isso, você tem que responder conforme a lei orgânica do TCM de São Paulo. Não tem para onde correr. Certo? Artigo 19. Trata das competências do tribunal. O que é que ele diz? Compete ao tribunal dar parecer sobre as contas anuais encaminhadas pelo prefeito e encaminhadas pela mesa da Câmara Municipal ao prefeito. Deixei vermelhinho aqui só por causa daquela questão que a gente já discutiu muito. Né, que ele não vai dar parecer sobre as contas da Câmara. Mas a lei orgânica do TCM de São Paulo diz que ele vai. E o que você precisa saber é o que está na lei orgânica do TCM de São Paulo. Certo? Isso aqui é inconstitucional, mas está lá na lei orgânica do TCM de São Paulo. Também compete ao tribunal, no exercício de suas funções, proceder à auditoria financeira e orçamentária da administração municipal e da Câmara. Então, é o tribunal que faz essa auditoria financeira e orçamentária da administração municipal e da própria Câmara Municipal. Também compete ao tribunal julgar a regularidade das contas dos ordenadores de despesas, administradores e demais responsáveis por bens ou valores públicos, bem como de quem haja recebido benefício por antecipação ou adiantamento. Então, é o tribunal que vai julgar essas contas de quem usou os recursos que vieram do município. Também compete ao tribunal apreciar a legalidade das concessões iniciais de aposentadoria e das pensões concedidas pelo município. Então, quando o município ele concede uma aposentadoria, concede uma pensão, é o tribunal que vai julgar ali a concessão inicial, certo? Vai ver se está legal, se aquilo ali foi legal, aquela concessão foi legal. E representar ao prefeito e à Câmara Municipal sobre alguma irregularidade ou algum abuso que o tribunal verificar no exercício, no controle da administração financeira e orçamentária. Então, se o tribunal verificar ali alguma irregularidade, ele representa ao prefeito e à Câmara Municipal. Ainda sobre as competências do tribunal. Compete ao tribunal assinar prazo para que o órgão da administração pública
adote providências necessárias ao cumprimento da lei, se verificar aí ilegalidade ou irregularidade de qualquer despesa. Então, quando o tribunal ele verifica que tem uma irregularidade ali na despesa, ele assina prazo para que o órgão público adote as providências necessárias para sanar isso. Inclusive, se essa despesa for decorrente de contratos, de aposentadorias, transações, pensões, certo? Então, o tribunal identificou ali uma irregularidade, ele, opa, vou assinar um prazo, ajeita aí essa irregularidade nesse prazo aqui. Só que, se esse prazo não for atendido, aí nós temos dois caminhos, se for ato e se for contrato. Se o problema estava em um ato administrativo, o TCM-SP vai lá e susta a execução desse ato. Susta. Agora, se o problema estava no contrato administrativo, aí é um pouco mais complexo, porque o contrato ele envolve obrigações recíprocas. Se ele não pode simplesmente sustar o contrato. Então, ele vai solicitar à Câmara Municipal a sustação ou outra medida que ele julgar necessária. Então, se for um ato, primeiro, tanto o ato quanto o contrato irregular, o TCM vai lá e assina um prazo para sanar a irregularidade. Não sanou a irregularidade, opa, agora a gente tem que ver, é ato ou é contrato? Se for ato, o TCM vai lá e susta. Se for contrato, ele solicita à Câmara Municipal que suste ou que adote uma outra providência. Também compete ao tribunal examinar e julgar a aplicação de auxílios e subvenções concedidos pelo município a entidades particulares de caráter assistencial ou que exerçam atividade de relevante interesse público. Competência do tribunal. Mais competências do tribunal. Apreciar a aplicação das parcelas ou cotas-partes transferidas ao município provenientes de recursos tributários arrecadados pela União. Já vimos isso. Decretar a prisão administrativa em caráter cautelar pelo prazo máximo de 90 dias, sempre que houver iminente risco de dano patrimonial ou perda de prova de servidor declarado em alcance ou de pessoas consideradas responsáveis por recursos municipais. E aí você bota a mão na cabeça e diz, o tribunal declara a prisão? Não, o tribunal não declara a prisão. Mas você não precisa saber o que o tribunal declara. Você precisa saber o que está na lei. Isso aqui é muito inconstitucional. Isso aqui é, enfim, isso aqui não pode, o tribunal nunca vai poder declarar uma prisão nesses termos aqui, certo? Houver iminente risco de dano patrimonial. Não, isso não acontece. Mas você precisa levar para a prova que isso está escrito na lei orgânica. Então, se a prova disser que, conforme o texto da lei orgânica do TCM de São Paulo, o tribunal ele pode decretar prisão administrativa em caráter cautelar pelo prazo máximo de 90 dias, correto. Está na lei orgânica. Ah, professor, é coisa... Não, está na lei orgânica. A questão diz que está na lei orgânica. Então ela está certa. Certo? Não vai se confundir com isso aqui, não. Devia até ter marcado essa caixinha aqui, mas enfim. Isso aqui você tem que considerar que está na lei orgânica. Então ele pode decretar essa prisão administrativa em caráter cautelar pelo prazo máximo de 90 dias. Sempre que houver esse risco de dano patrimonial ou um risco de perda de prova, certo? E ele declara a prisão de quem? Do servidor, que foi declarado em alcance, ou de uma pessoa que foi considerada responsável por recursos municipais. Legal? Também compete ao tribunal aplicar multas aos servidores responsáveis por ilegalidades ou irregularidades ligadas à execução da despesa pública. Então, se o servidor ele é responsável pela execução da despesa pública e ele comete uma irregularidade com relação ali, né, relacionada à despesa pública, o tribunal ele pode aplicar multa, certo? A esse servidor. E atender a consultas da administração municipal. A administração municipal pode realizar consultas com o tribunal. Consultas são tipo dúvidas, perguntas, entender a jurisprudência do tribunal, entender o que a administração pode fazer, o que é que não pode fazer. Por exemplo, a administração quer realizar uma contratação e aí pensa lá numa forma bem louca de fazer a contratação. Mas começa a ler as leis, não, parece que dá para fazer assim, dessa forma bem maluca. Então, vamos mandar para o tribunal. Tribunal, eu posso fazer assim? O tribunal vai realizar essa consulta, vai fazer essa consulta. Vai analisar o texto e vai dizer, a administração, você não pode fazer assim por causa disso, isso e isso. Por causa desse dispositivo aqui, por causa dessa legislação e tal. Certo? Isso é a consulta. Lembrando que o tribunal responde à consulta da administração
municipal, nada de administração do Estado, administração pública estadual querer mandar consulta para o TCM-SP. A administração estadual tem seu próprio Tribunal de Contas. Questãozinha inédita, que já veio com gabarito, me perdoem. Compete ao tribunal sustar a execução de contrato em caso de não atendimento do prazo assinado pelo próprio tribunal para que a administração pública adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Então, caso a administração caso não atenda, não seja atendido o prazo que o tribunal assinou, compete ao tribunal sustar a execução do contrato. Compete? Não, só compete se for um ato. Por isso que a questão está errada. Aqui eu trouxe os dois dispositivos das competências do tribunal. O inciso 7, que fala de assinar o prazo, para que o órgão adote as providências para regularizar. E o inciso 8, que fala que ele pode sustar ato, em caso de não atendimento ou determinação, exceto em relação aos contratos. Porque contratos ele não susta, ele solicita à Câmara que suste. Mais uma questãozinha, dessa vez sem um gabarito. Calma, o gabarito vai aparecer. Segundo a Lei Orgânica do TCM de São Paulo, compete ao tribunal decretar a prisão administrativa em caráter cautelar e pelo prazo máximo de 90 dias, sempre que houver iminente risco de dano patrimonial ou perda de prova de servidor declarado em alcance ou de pessoas consideradas responsáveis por valores ou bens municipais, sem prejuízo da competência de outras autoridades a quem a lei indicar, certa ou errada. Perceba que aqui eu frisei, segundo a Lei Orgânica do TCM de São Paulo. A questão está certa, porque a Lei Orgânica do TCM de São Paulo fala exatamente isso. É inconstitucional, a Lei Orgânica fala isso, a questão está dizendo que a lei fala isso. Então, verdadeira. Certo? Isso aqui é um trechinho que eu trouxe lá do nosso material. Vamos ver o artigo 20, que fala da fiscalização da administração indireta. A fiscalização da administração indireta, ela faz parte da competência do tribunal. Então, a competência do tribunal ela se estende também à fiscalização financeira das entidades com personalidade jurídica de direito privado, cujo capital pertença exclusiva ou majoritariamente ao município ou à entidade da respectiva administração indireta, sem prejuízo do controle que o executivo vai exercer sobre essas entidades. Então, se tem uma entidade e o capital daquela entidade pertence ao município ou pertence a uma entidade da respectiva administração indireta, é uma entidade que o capital pertence a outra entidade. Certo? Então, nesses casos, lembrando, o capital pertence exclusivamente ou majoritariamente. Nesses casos, a competência do tribunal para realizar a fiscalização financeira se estende a essas entidades. E a fiscalização ela deve respeitar as peculiaridades e funcionamento da entidade, limitando-se a verificar se as contas estão exatas e se os atos são legítimos. Certo? Então ele não pode querer fiscalizar, enfim, atrapalhando ali o trabalho, atrapalhando a rotina da entidade. Certo? Ele deve limitar-se a verificar exatidão das contas, legitimidade dos atos. E deve levar em conta, segundo os métodos do setor privado da economia, os objetivos, a natureza empresarial e a operação. Questão boa de prova. Também, sobre essa fiscalização da administração indireta, nós temos que, no julgamento das contas, o tribunal ele tomará por base relatório anual, balanços relativos ao encerramento do exercício, certificado de auditoria e parecer dos órgãos que devem se pronunciar sobre as contas. Então, tem os órgãos que vão se pronunciar sobre as contas e o tribunal ele toma com base o parecer desses órgãos. E encerramos aqui esse primeiro bloco, essa primeira parte da revisão da Lei Orgânica do TCM-SP. Em breve eu vou gravar a segunda parte dessa revisão e vou postar aqui mesmo. Então acompanhe o canal, curte o vídeo e dá uma passada lá no nosso portal, lá tem muita coisa bacana. Nós elaboramos muitos fluxogramas para o TCM-SP. São mais de 300 questões só para o TCM-SP, só da Lei Orgânica e do Regimento Interno. Está bem completo o material, está bem direcionado para você que vai fazer esse concurso. Valeu!